Olá, paz e graça a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Ativando a Fé, esse canal que tem todos os dias o objetivo de ativar a fé para que as pessoas verdadeiramente conheçam o poder de Cristo. Cristo é quem me mandou pregar a palavra, por isso eu prego na igreja, prego na internet, prego no dia a dia, aonde eu for, eu vou pregar a palavra de Deus, tá bom? Então já dá aquele like, curte, compartilhe, inscreva-se no canal, ative as notificações, é importante, faça os seus comentários, mande pedido de oração, fica à vontade, o canal é do Pai, é nosso, para que juntos possamos ativar a nossa fé, tá bom? Hoje eu quero trazer uma palavra. Esse canal é voltado para todos os públicos, quem conhece a palavra, quem não conhece a palavra, mas hoje eu quero trazer uma palavra um pouco mais forte, pesada, vamos assim dizer, para quem já conhece a Cristo, quem já conhece a palavra. É para você também que está chegando agora, é para você que nunca ouviu falar de Jesus, do Evangelho da Palavra, é para você também, tá bom? E eu vou pregar de maneira simples que todos possam compreender. Mas hoje eu quero falar principalmente com aquele que já aceitou Jesus, que já é crente, que já conhece a palavra, que você precisa se firmar e se fortalecer um pouco mais, porque esse negócio de falar que ama Cristo não é brincadeira, não. Hoje no mundo, a pessoa fala, eu te amo, né, no sentido sentimental. Ama nada. A pessoa fala, eu amo trabalhar com tal coisa. E é um péssimo profissional. Faz reclamando, não faz, faz de qualquer jeito. Então esse negócio de falar eu te amo, ou eu amo isso, eu amo aquilo, isso aí está virando uma brincadeira, uma balela. O amor envolve sacrifício. O amor envolve pensar no outro, não em si. O amor envolve muitas coisas que exigem maturidade, exigem compromisso, responsabilidades. Hoje, infelizmente, as pessoas dizem que amam, mas eles só querem os seus direitos, mas eles não querem as suas responsabilidades, os seus deveres. E isso também já virou bagunça no evangelho, já virou bagunça na igreja. Eu quero trazer uma palavra hoje para edificar aqueles que já são de Cristo. E se você não é de Cristo, você vai entender também, mas é uma palavra, um alimento um pouco mais forte. João 14, verso 21. Jesus aqui estava falando com os discípulos. Jesus, antes de morrer, o ministério dele, vamos assim dizer, estava no auge. Multidões, curas, milagres, maravilhas. Mas antes dele morrer, ele começou a preparar os discípulos deles. Ele falou, olha, eu vou morrer, olha, vai acontecer isso, vocês vão fugir, vocês vão me abandonar. Ele até avisou, o pastor vai ficar ferido, as ovelhas vão ficar perdidas. Ele estava preparando. E ele falou aqui uma palavra pesada, uma palavra dura, que é para todo mundo, é para mim, é para você, é para todos nós. Tá bom? Mas se você está chegando agora no canal, se você ainda não conhece muito da palavra de Deus, hoje é um alimento um pouco mais forte. Mas Deus vai falar com você também, fica tranquilo. Eu vou dar exemplos naturais para você entender as coisas espirituais. 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Presta atenção. Primeira coisa que você precisa para realmente amar a Cristo é conhecer os ensinamentos de Cristo, conhecer a palavra de Deus. Jesus disse, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então a primeira coisa que você precisa é ter os mandamentos, é conhecer os ensinamentos de Cristo. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, força, alma e entendimento. Segundo, você tem que amar o próximo, como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento. Então vamos entender aqui, a primeira coisa, eu preciso ter o ensinamento, saber o que Cristo pede e ensina na sua palavra. Primeiro eu preciso ter o conhecimento, para que eu possa depois praticar. Muitas pessoas hoje, com o crescimento das igrejas do Evangelho, até conhecem os ensinamentos e os mandamentos, e dizem que amam a Deus. Mas ele fala aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os pratica, que executa o que eu falo. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Amar a Cristo não é colocar um adesivo no carro, não é fazer uma tatuagem, que já é errado. Eu amo Cristo, fazer uma tatuagem já é errado. Não é sair falando nas redes sociais. Amar a Cristo
é você conhecer a palavra dele e praticar. E ele diz que quem conhece a palavra dele e pratica anda pelo caminho estreito, anda pelo caminho apertado. O que tem de igrejas, de pessoas, de pastores, de obreiros, de líderes, um monte de gente falando que ama a Deus e andando pelo caminho largo e fácil não é brincadeira. As pessoas hoje não têm mais respeito pela palavra de Deus. Assim como, por exemplo, as pessoas não têm mais respeito pelo próximo, não têm mais respeito dentro da família. Por exemplo, hoje você vê crianças às vezes de 5, 6, 4 anos chutando pai e mãe, chutando avô e avó. Quando, eu não sou tão velho assim, eu tenho 40 anos, quando que na minha época de criança isso era comum? As pessoas não têm respeito. Está lá na Bíblia, honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe. Uma criança de 5, 6 anos não respeita o pai e a mãe, chuta, bate, xinga, ofende com palavras. Você vê como as pessoas se tratam aí no trânsito, se matam no trânsito, se matam por causa de uma dívida de R$1, de R$5, de R$10. Se matam pela política. Olha o que a gente está vendo aqui no nosso país. Gente se matando pelo lado L, pelo lado B. Isso é loucura. As pessoas não têm mais o ensinamento de Deus e nem o ensinamento dos antigos, como a gente fala. Olha o mundo que nós estamos vivendo. As pessoas não têm mais respeito. Um monte de gente, eu estou falando isso aqui mais para os crentes, dentro da igreja, desobedecendo a palavra de Deus, sendo rebeldes. Sabe o que a Bíblia diz? Quem conhece a palavra de Deus e é rebelde com a palavra de Deus é pior que um feiticeiro, que nem conhece a palavra de Deus, que está servindo lá aquilo que ele acredita ser certo. É melhor a pessoa ser isso do que conhecer a palavra e não guardar os mandamentos. O próprio Senhor Jesus diz que muitos naquele dia: Senhor, Senhor, eu profetizei, eu fiz milagres, eu fiz maravilhas no nome do Senhor. E Jesus vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Pessoas que faziam a obra de Deus, que faziam milagres, maravilhas, e Deus fala: você é um maldito, eu nunca te conheci, você praticava a iniquidade. Olha que situação, olha que ponto chegamos. Isso Jesus está falando para pessoas que dizem Senhor, Senhor, pessoas que chamam Ele de Senhor, que chamam Jesus de Deus, de Salvador e do que não sei o que mais aí, mas pessoas que não respeitam a palavra de Deus. É por isso que você vê que dentro da igreja está cheio de gente mentindo, roubando, adulterando, prostituindo. E eu estou falando isso dentro das igrejas. Não estou falando isso do mundo lá fora, que isso no mundo lá fora é comum, é corriqueiro já. Olha o que a gente está vendo, as aberrações que a gente está vendo. Igrejas fazendo coisas dentro das igrejas pior do que as pessoas do mundo. O Paulo disse para Coríntios, teve um problema na igreja do Coríntios lá de incesto. Pai com filho, filha com pai. Isso aí, o Paulo falou assim, vocês estão fazendo coisas piores que o pessoal do mundo. Hoje tem igrejas, ministérios, pastores, líderes, obreiros, bispos, sei lá o que, entidade que seja, fazendo pior do que as pessoas do mundo. Eu já tive que atender alguns casos na igreja, algumas pessoas. Às vezes eu atendo, eu falo coisas assim meio pesadas, meio duras, mas eu falo a verdade. Uma certa vez eu peguei um caso de uma mulher que ela traiu o marido. E o argumento que ela traiu o marido, mas é por causa disso, aquilo, outro, sei o quê. Todos os argumentos fora da Bíblia. Nenhum argumento dentro da Bíblia. Até porque mesmo que a pessoa tenha algum problema, ela não pode trair o marido ou a esposa, ela tem que ser fiel. Agora, se a outra parte for infiel e ela quiser dar o divórcio, aí tudo bem. Agora, dar argumentos, não, porque isso, aquilo, outro, tal. Aí eu falei assim, minha senhora, a senhora conhece pessoas do mundo? Ela falou assim, conheço. Se a senhora conhece pessoas do mundo que não conhecem a palavra de Deus? Conheço. Eu falei, eu também conheço. Eu conheço gente do mundo que mesmo o marido fazendo coisas 1 bilhão de vezes pior do que o seu marido, porque o problema do marido dela eram algumas falhas que ele tinha, coisas pequenas, vamos assim dizer. Toda falha é errada, mas coisas pequenas. Eu conheço pessoas do mundo, falei assim, eu conheço mulheres do mundo que o marido bateu, traiu, fez um monte de coisa errada, não coloca R$1 dentro de casa, e não sei o que, aquilo outro, e a mulher é fiel.
E a senhora acha que a senhora vai ser salva com esse argumento? E quantas pessoas estão dentro da igreja com esse argumento? Ah, eu roubei porque isso. Ah, eu menti porque isso. Ah, eu traí minha esposa porque aquilo outro, porque ela não me dava atenção. Uma da reclamação dessa mulher é que o marido não dava atenção. Eu falei assim, mas desse jeito fica difícil, minha senhora. A senhora não conhece a palavra? Por exemplo, se eu estiver falando aqui com uma pessoa, poxa, pastor, eu nem conheço a palavra, eu sou do mundo. Eu conheço gente que é do mundo, que não conhece a palavra, e foi fiel ao marido e à esposa até que a morte separasse, mesmo com um marido que não prestava e com uma mulher que não prestava. E eu conheço pessoas dentro da igreja que por muito menos fizeram coisas terríveis. Tem gente do mundo que ela não pega um grampo no local de trabalho, ela é honesta. E tem cristão pegando coisas dentro do local de trabalho que não lhe pertencem. Por que muitas pessoas não querem saber de igreja? Por causa de escândalos. De prostituição, de adultério, de roubo, de mentira, de desvio. Um político está corrompido lá desviando dinheiro. Normal. Agora, quando um homem de Deus faz isso, quando uma mulher de Deus faz isso, é um escândalo. E todos nós precisamos entender que amar a Cristo não é ficar falando, mas é conhecer. Primeiro tem que conhecer, e para conhecer tem que ler a Bíblia, para conhecer tem que ir para a igreja, tem que estudar a palavra, tem que aceitar os ensinamentos de Cristo, e depois tem que colocar em prática. Jesus disse aqui, aquele que me ama e tem meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama, e aquele que me amar será amado do meu Pai, e eu também o amarei e também me manifestarei a ele. Quando você ama a Deus, conhecendo a palavra e obedecendo a palavra, você é amado do Pai e o Pai se manifesta para você. E você vai ser muito feliz. Você vai ter sucesso, você vai ser bem-sucedido. Conheça a palavra, obedeça a palavra, porque você será amado de Deus e Ele vai se manifestar para você. É fácil? Não. É todo mundo? Também não. São poucos que acham o caminho estreito e são poucos que entram por ele. Não são muitos que serão salvos, são poucos. E se essa mensagem chegou até você, é porque eu creio que Deus quer que você faça parte desses poucos. Porém, conheça a palavra e obedeça a palavra. Não adianta conhecer e sair falando como um papagaio fala. Papagaio fala. Repete, né? Que nós não sejamos assim. Todos nós desse canal. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa, meu Deus, primeiro se nós não estamos buscando o conhecimento da Tua palavra. E depois, Pai, perdoa também se nós não estamos praticando. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu sei que eu tenho que fazer exercícios físicos todos os dias. Eu não estou fazendo, Pai. Eu conheço essa sabedoria, mas eu não estou obedecendo. E por isso a minha saúde não está tão legal como poderia estar. Meu Deus, e assim também é no mundo espiritual. Se essa pessoa sabe que tem que perdoar e não perdoa, ela vai ficar mal. Se essa pessoa sabe que tem que pagar o mal com o bem e ela não faz, ela vai ficar mal. Se essa pessoa sabe que tem que ser honesta e não está sendo honesta, ela vai ficar mal. Se essa pessoa sabe que tem que andar em santidade, esse jovem, essa menina que está no namoro ali, eles não podem ter vida sexual. Meu Deus, eles precisam guardar a palavra. Essa pessoa que ali estava sendo envolvida para quase cair em adultério, esse jovem, essa mulher, esse homem, não caia, meu amado, não caia, minha amada. Obedeça a palavra de Deus, guarde os mandamentos de Deus, respeite a aliança com Deus e a aliança com seu marido, com a sua esposa. Você que estava aí sendo tentado ao vício de álcool, de droga, a pegar um dinheiro que não era seu, a cometer um crime, um assalto, um roubo, peça a misericórdia de Deus, fala, Senhor, eu não quero. Eu não quero cair em tentação. O Pai Nosso ensina isso, a oração do Pai Nosso, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, Tu é a glória, Teu é o poder para todo sempre. Pai, nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Conheça, obedeça, porque você vai ser amado do Pai e Ele vai se manifestar para você. Tá bom? Que Deus nos abençoe muitíssimo. Que Deus amplifique os nossos termos. Coloque as mãos sobre nós, nos livre de todo mal, de toda aflição, de tudo que não presta. Um forte abraço desse amigo que vos fala, o pastor Júlio Reis. É um prazer estar aqui no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, por onde você estiver recebendo essa mensagem.
É um prazer poder levar aquilo que Cristo me ensinou e eu tenho me esforçado a praticar. Já vai fazer, ano que vem faz 18 anos que eu estou na presença de Deus. Estou ficando de maior na presença do Senhor. Muitos caminhos, a Bíblia diz que só tem um caminho para Deus, que é Jesus Cristo. Lá no mundo fala, né? Todos os caminhos levam para Deus. Não. Um caminho só leva para Deus, é Jesus Cristo. Então, o que eu aprendi de Cristo eu tenho compartilhado nesse canal com vocês, amigos e amigas do canal Ativando a Fé. Ativa a notificação, curte, compartilha, dá aquele like, manda para o grupo geral aí, porque essa palavra precisa chegar para muitas pessoas. Hoje a palavra foi um pouco mais forte para quem é da igreja, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe e fique na paz. Tchau!